Alô, alô, bruxones! Estamos aqui hoje para falar de tarô. E se você tem interesse em estudar, não sabe por onde começar, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês algumas dicas preciosas para você aprofundar os seus estudos, começar os seus estudos e até mesmo reciclar o que você já sabe. Bora comigo? Eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeito às Bruxas da Quebrada. Comecei meus estudos profundos na minha tradição de bruxaria, de Wicca, eu lembro que eu ouvi da minha sacerdotisa o seguinte: toda bruxa tem que ter um oráculo. Então, e isso se provou verdade. Até mesmo quando eu quis sair correndo sem o tarô, não gosto. Ele me achou, ele veio atrás de mim. E a gente descobre que o tarô é uma ferramenta super poderosa de autoconhecimento. E reduzir ele simplesmente a previsões é muito errado na nossa parte. Historicamente ele é utilizado aí em várias civilizações, aparece em um monte de marcos históricos. Mas e aí? O tarô chegou na sua mão e o que você faz com ele? Como começa a estudar aquele mundaréu de carta? Eu conversei com vocês em um vídeo anterior a esse sobre os oráculos e o tarô, qual a diferença entre eles. Hoje a gente vai falar especificamente do tarô. Retomando um pouquinho, e se você não viu o vídeo anterior é porque você não está inscrito aqui no canal, então já se inscreve aí no botãozinho, ativa o sininho para receber as notificações, que eu vou deixar o card aqui para você assistir esse vídeo também. O tarô, ele é definido pelo quê? Pela quantidade de cartas. Então a gente tem as 78 cartas que compõem o tarô, divididas em arcanos maiores, que são 22 cartas, e arcanos menores, que são 56 cartas. Os arcanos maiores, eles consistem em quê? São grandes imagens arquetípicas. Os arquétipos lá do Jung, assim, se alguém já ouviu falar, caso vocês não conheçam, até sugiro que estudem um pouquinho sobre ele. O Jung, ele foi um grande estudioso do imaginário coletivo, né? Das figuras mentais que nós criamos para representar coisas do nosso inconsciente. Então essas figuras dos arcanos maiores representam exatamente isso. Então quer dizer o quê? Elas trazem grandes temas na nossa vida. Vão falar de poder, vão falar de lugares, vão falar de situações, coisas grandiosas, um pano de fundo, vamos dizer assim, para situações que estamos vivendo. E tem vários, né? Temos a carta do louco, temos a carta do diabo, a carta do papa, a imperatriz, enfim, a roda da fortuna. Diversas cartas que representam os arcanos maiores. E os arcanos menores são os números e os naipes, igual aqueles do baralho, certo? Até aí tudo bem? Beleza. Como que a gente começa a estudar? Primeiro de tudo a gente escolhe um deck. O que é o deck? Né? O deck é o jogo. Qual é a carta? Qual é o tarô que eu vou usar? Porque existem vários, né? Eu trouxe dois aqui para ilustrar as coisas que eu estou falando, mas existem muitos mais além desse, tá? Eu trouxe para vocês aqui para mostrar o tarô de Marsella, que é um tarô super tradicional, né? Com figuras que lembram aí essas pinturas antigas, não vou saber aqui dizer ao certo qual o período delas, mas parecem assim figuras antigas. E trouxe o Nosotras Tarô, que já é um tarô mais contemporâneo, né? Que traz aqui uma coisa diferente, que são figuras femininas, todas as cartas. Então não temos imagens masculinas nem nos arcanos maiores, nem nos arcanos menores. Inclusive as cartas aqui são chamadas de arcanas, que eu acho isso bem bacana. Então o tema do deck é importante. Vocês vão encontrar, por exemplo, tarô de gato, tarô de natureza, tarô de elemental, tarô das bruxas, enfim. É uma infinidade aí que existe, né? Como que a gente escolhe? Por afinidade. Ah, eu gostei desse deck, não gostei desse deck. Eu particularmente trabalho muito com tarô Nosotras, principalmente nos atendimentos, porque eu gosto bastante dele, eu sinto que ele conversa comigo. E a gente faz isso o quê? Pesquisando, dá uma olhada, pesquise em páginas, né, que trabalham com oráculos. Lá no Instagram e no Face, toda semana eu ponho um oráculo diferente pra gente conhecer os decks, né? Eu acho isso importante. Pesquisem quais os temas que eles trazem. Tem um tarô bem conhecido também, que eu não tenho ele aqui, mas é muito bacana, que é o tarô mitológico, que ele trabalha com essas figuras baseadas nos mitos. É muito bacana e
tem um apelo forte para as questões do inconsciente, para as imagens do Jung que eu disse para vocês. Então vai muito aí de acordo com o que vocês estão procurando quando vocês buscarem o tarô, tá certo? E como vocês fazem para começar a estudar? Eu vou sugerir para vocês um sistema básico que dá para vocês utilizarem em qualquer tarô que vocês forem se aproximar, e vamos dizer assim. Eu sugiro que vocês comecem os estudos pelos arcanos maiores, que são aqueles 22 de figuras arquetípicas. Ai, menina, meu tarô só tem 22 cartas, só tem arcano maior. Então não é tarô. Se não tem arcano menor e arcano maior, não é tarô, tá bom? É um oráculo com um sistema similar ao tarô. Então eu sugiro que vocês comecem por esse arcano maior e estabeleçam um período para estudar. Por exemplo, uma carta por semana ou uma carta por mês. Nossa, Mariana, vai demorar uma vida para terminar de estudar. Vai demorar, porque assim, você vai ter que entender a simbologia dessa carta, se você quer de fato estudar a fundo, né? Sugiro que vocês separem também um caderno para anotações, um caderno que seja só do tarô de vocês. Então começou ali com aquela carta, começa pela primeira carta do tarô, que é a carta do louco. O que aquela carta traz, o que aquela carta simboliza. Geralmente, com os baralhos do tarô, vem um manualzinho, um guia, né, básico. Vocês podem fazer anotações com base no livrinho de orientações e podem também ampliar as pesquisas, pegar aí a deusa Google e olhar o que ela tem a dizer, quais são os outros elementos que se correlacionam com as cartas. Olhar, por exemplo, quais são os desenhos que aparecem nas cartas que podem trazer muitos significados. Dependendo do deck, o nome pode vir diferente, né? Como, por exemplo, trouxe aqui para vocês verem, o Nosotras e o Tarô de Marsella. Eu estou aqui com o mesmo arcano maior. No Marsella é o mago, no Nosotras é a maga, mas os dois trazem a mesma simbologia, né? Tem basicamente as mesmas características. É a conexão com o espiritual, é a conexão entre o céu e a terra, é a sabedoria divina. Então provavelmente nos estudos aí vai representar o quê? Uma conexão maior com o sagrado, um aprofundamento nos estudos, e alguns elementos inclusive são parecidos. Vocês podem ver que aqui na carta do mago do Tarô de Marsella, ele tem aqui algumas ervas, uma faca, ele carrega um bastão. E no Nosotras Tarô, a maga também carrega um bastão, temos um cálice, instrumentos mágicos, que também sinaliza pra gente essa conexão espiritual, né? Isso é bacana de vocês observarem a cada deck que vocês vão escolher. Anotem nesse caderno também os insights, as experiências de vocês ao longo dessa semana. Se vocês vão se abrir para a energia desse arcano, dessa arcana, provavelmente vocês vão perceber coisas acontecendo aí ao redor de vocês. Vocês podem inclusive fazer meditações com essas figuras. E se você tem dificuldade de meditar, já vou deixar aqui para vocês o card do vídeo sobre meditações que já tem aqui no nosso canal também. Tá certo? E para os arcanos menores, como fazer? Para os arcanos menores, eu sugiro primeiro que vocês estudem os naipes, né? Cada naipe é ligado a um elemento da natureza, cada naipe traz uma conexão diferente. Então a gente tem os 4 naipes, né? O copas, paus, espada e... sumiu o nome? Ouros. Cada um deles vai se relacionar com uma coisa. Por exemplo, o naipe de ouros, ele se relaciona com o elemento terra. O naipe de ouros também pode ser chamado de pentáculo, às vezes ele aparece. O naipe de espada, ele é conectado ao elemento ar. O naipe de copas, que às vezes aparece como cálice ou como taça, é ligado ao elemento água. E o naipe de paus, que às vezes aparece como bastão, ele é conectado ao elemento fogo. Sendo assim, se eles são conectados aos elementos da natureza, cada um também tem um atributo diferente, assim como os elementos da natureza. Para saber mais sobre os elementos, se liga aqui na playlist que está aqui, né? Sobre os elementos, para vocês também entenderem, aprofundar o conhecimento de vocês. Depois vocês podem partir para a numerologia. Como assim, Mariana? Vou ter que estudar numerologia? Não, calma.
carta também vai ter um número, certo? Vamos começar do naipe. Então a gente vai ter o as, ou o 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai, até chegar nas realezas, né? O valete, a dama, o rei. Cada um também vai ter uma característica dentro do atributo de cada naipe. Então, para isso, vocês também vão ter que se aprofundar. Eu sugiro aí que vocês também escolham, né, um naipe por mês, e ao longo desse mês vocês vão estudando as cartas, né? Pode tirar mais de uma, tirar, por exemplo, 3, 2, e verificar como aquilo vai rolando ali na sua vida. E essas tiragens a gente pode começar fazendo pra gente. Então vamos ver, eu vou trabalhar a energia do elemento ar. Então eu vou trabalhar com o naipe de espada, deixa eu ver quais são as cartas, quais são os números. Vamos começar em ordem? Pode, não tem problema nenhum. E os naipes também vão variar de acordo com os jogos. Então eu trouxe aqui, por exemplo, a carta do 10 de espadas. A carta do 10 de espada, quando ela sai no jogo, quer dizer que tá tudo cagado, tá? Já vou avisando. O naipe de espada é o naipe terrível, desafiador, vamos dizer assim. Então a gente tem aqui duas imagens bem significativas, né? É uma carta que fala muito de encerramento de ciclo, de coisas que a gente precisa sacrificar, e isso fica bem claro, né? Nos dois, nas duas lâminas que estão aqui, né? Porque a gente junta, por exemplo, trazendo o exemplo da numerologia que eu citei para vocês, a gente tem o 10, a gente reduz a 1, né? E o 1 trata de inícios, de recomeço. Então a carta do 10 traz pra gente uma finalização de ciclos, coisas que a gente vai precisar reavaliar. O 10, aí em todas as questões. Mas quando a gente trata do naipe de espada, vamos pensar que isso está ligado ao plano das ideias. Isso está ligado a coisas que a gente faz, a coisas que a gente fala, a coisas que a gente ouviu dizer. Então tudo isso está relacionado aí. E tudo isso a gente também anota no nosso livrinho, né? Sobre o tarô. Isso é muito importante, tá, gente? Anotarem. E aí, quando vocês estiverem mais afinizados, e mesmo começando, né? Pode ir fazendo as anotações e ir testando, porque a gente também só aprende tirando, né? Então a gente pode começar fazendo tiragem para nós mesmos, durante os nossos rituais, durante as nossas práticas meditativas. Eu particularmente gosto muito de usar a lua nova para tirar oráculo. Então eu abro um jogo ali para mim, olho, vejo o que é que saiu. Saiu pau, saiu espada, saiu arcano maior, o que aconteceu ali? E tento conectar uma carta com a outra. Que história ela está contando? O tarô, ele sempre vai contar uma história pra gente. Sempre vai ter um pano de fundo, que vai ser essa carta do arcano maior, e vai ter o que está ali relacionado, né? Que são os arcanos menores. E a gente pode usar perfeitamente isso no nosso dia a dia. Avaliar cada lua nova, por exemplo, qual é ali a situação. Vocês podem fazer tiragem para pessoas próximas de vocês, amigos, parentes, né? Eu mesma sempre tirei tarô pro pessoal aqui de casa, desde muito nova. Isso me ajudou muito durante os estudos e até me fez ter mais segurança para quando eu comecei a atender efetivamente. E treinar sempre. Use nos seus rituais, estuda, tira uma carta por dia, tira uma carta por semana, porque isso vai te dar cada vez mais familiaridade com o material. E isso que é a segurança, isso que é o tchan do negócio. Você não precisa ser o tarólogo, né? Nem vou falar o nome porque é P das galáxias, né? Mas você pode perfeitamente utilizar isso como uma ferramenta de autoconhecimento antes de começar a atender, se esse for o seu desejo. Porque se não for, não tem problema nenhum. Não é obrigatório você ler tarô e ter que atender as pessoas, né? Muitos desses materiais, como eu disse para vocês, vêm com livros de orientação. Então dá pra gente também arriscar uma tiragem, faz uma colinha, dá uma olhadinha. E uma coisa que é muito, muito importante a gente treinar, né? E perceber durante as tiragens é o que a nossa intuição nos diz. O que aquelas figuras, o que aqueles elementos têm a ver com o que eu tirei agora, com a minha vida agora, com o que a pessoa perguntou, qual que é a percepção que eu tenho dessa carta, o que ela me diz, além do que está no desenho, além do que está no livro. Porque a gente tem que fazer uma análise da historinha. Então, por exemplo, você vai fazer uma tiragem, né? Vou fazer uma
uma rapidinha aqui com vocês. Vou pegar o Nosotras Tarô, que é um tarô que eu particularmente tenho mais afinidade, né? Então, vou afastar aqui um pouquinho para vocês olharem. Quero fazer uma tiragem rápida que eu não sei muito bem. Vou ensinar para vocês aqui um jeito rapidinho. O método de 3 cartas é rápido. Você pode tirar uma só, simples, mas você quer um contexto. Então, vamos pensar aqui, sei lá, vamos num tema atual. Tchan, 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 tchan. Saúde pública. Ai, que medo, mas vamos ver. Vamos ver, vacina, saúde, né? Embaralhei, cortei aqui e vou pôr aqui 3 cartinhas, né? Aí a gente pode ter aqui, ó, situação, desafio e carta conselho, tá? Pode ser presente, passado, futuro? Pode. Pode ser situação atual, situação envolvida, situação, não sei o que. Pode. Você vai determinar o que você vai ler. Eu gosto de usar assim. Situação, desafio, carta conselho, né? Então vamos lá. Eita, nós. Ai, que medo. Né? Então vamos ver aqui sobre a saúde, o que é que saiu aqui. A primeira carta que saiu aqui foi a carta da eremita, tá? Que a gente tem aqui na carta da eremita, sempre é uma carta de sabedoria, uma carta de introspecção e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Isolamento, se cuidar, fique em casa. E a carta da eremita, ela fala de amadurecimento, né? Da gente estar bem com a gente mesma, de ter respeito aos processos de crescimento. Então, o momento é o quê? O momento é de se cuidar, de introspecção. Mas também é uma carta muito conectada a você encontrar também o seu caminho, a sua luz. Então, nesse momento, a situação é essa, é a gente voltar os olhos para nós e para nossa saúde, para o nosso cuidado. Como anda a nossa cabeça, a nossa saúde mental, como anda o meu exercício de autocuidado para eu entender o senso de preservação coletiva, né? Aí a gente vai para a carta do desafio, que a gente tem aqui o 4 de paus. As cartas de paus falam de energia, falam de vigor, né? E aí fazendo assim o 4 fala de materialização, fala de estabilidade. Já tem uma coisa boa aí, mas acontece que o quê? Ela tá aqui, ó, onde eu coloquei o propósito do desafio. Olha só como é o pulo do gato. Se o propósito do desafio é esse, então a questão do equilíbrio vai ser uma questão que vai ser desafiadora. A carta de paus fala é o 4, né? Que é essa carta aqui. É o poder do quê? Da ação conjunta. É o poder da colaboração. É o poder da parceria. Então, esse é o grande desafio, né? Nesse contexto da saúde, é encontrar o que? O senso da coletividade, que a gente consegue como? Fazendo a reflexão da eremita. Olha como é importante a gente ter uma linha de raciocínio para entender qual é a historinha que o tarô vai contar para mim. E aí a carta conselho vem com a realeza de paus, que é o que eu disse para vocês, cada deck tem uma coisa diferente. O Nosotras, ele trata das realezas, não vem com o valete, a dama, o rei, como no tarô tradicional. A realeza de paus vai falar pra gente o que? De renovação. Mas fala numa perspectiva de compreensão da totalidade e de evolução espiritual. Então a carta conselho mostra para nós o quê? Que existe sim uma perspectiva de renovação, mas a gente precisa pensar em diferentes formatos de evoluir espiritualmente e enxergar essa coisa da saúde como um processo que depende da ação de todas as pessoas, de uma maturidade espiritual para a gente também cumprir o nosso papel nesse processo. Nossa, Mariana, mas a carta falou tudo isso, que são 3 cartas. É aí que entra o quê? A nossa percepção do jogo. A nossa relação com o deck escolhido, porque ele vai contar essa história com a gente, e a nossa experiência, a nossa prática. Como vocês perceberam, eu usei aqui o guia, né? E por quê? Para me orientar no que eu tô falando, para não falar bobeira, para ver se eu tô interpretando certinho, mas ainda assim fiz a minha intervenção, a minha interpretação relacionada com o meu olhar sobre esse jogo, certo? E se vocês têm dúvidas, né, sobre como utilizar outras tiragens ou até dicas de decks,
Já coloquem aí nos comentários. E se vocês querem mais vídeos como esse sobre ensinar jogadas, outros métodos de tiragem oracular, também põe aí. A gente também faz aqui um vídeo bem bacana para vocês aprenderem mais sobre isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Desejo ótimos estudos a todos. Sigam as bruxas e conheçam a nossa lojinha com os nossos produtos exclusivos das Bruxas da Quebrada. Cola com as bruxas, soma com a bruxa que vocês passam de ano com certeza. Um beijo enorme a todos e abençoados sejam.